Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Mais uma vez, peço a você, se está no nosso canal, não esqueça de deixar o joinha para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas. Não esqueça de compartilhar com muitas outras pessoas do seu círculo de amizade, dos seus grupos. Não esqueça, se ainda não fez, ou de pedir outras pessoas que também se inscrevam em nosso canal. E que Deus abençoe. Vamos então ao Evangelho de hoje. São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos continuando, como no Evangelho de ontem, domingo, onde o Senhor se apresenta como bom pastor. Nosso Senhor veio até nós, não foi para nos destruir, para nos condenar e mandar para o inferno, mas para nos dar vida em abundância. O Evangelho termina assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por quê? Porque em Jesus, na sua Páscoa, nós também tivemos a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Estamos vivendo esse tempo da Páscoa e celebrando justamente isso. Jesus é a nossa Páscoa. O que é a Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Passagem de uma vida para outra, da escravidão para a libertação. Mas nós podemos entender também como porta. Jesus é a nossa porta. Por ele passamos. E hoje ele vai dizer justamente isso. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos retomar um pouquinho aqui esse texto do Evangelho para a gente compreender. Porque pode parecer que esteja assim muito claro. Mas tem muitos detalhes aqui que você vai me dizer depois. Pode até colocar nos comentários que eu quero ouvir, quero ver, ler e até responder.
Você vai dizer, realmente eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca compreendi a grandeza desse ensinamento de Jesus está aqui, porque me faltou um pouco esse conhecimento. É bem interessante, né? O Evangelho, inclusive, no meio, São João vai dizer assim, o povo não entendeu nada, né? Jesus contou essas parábolas, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Claro que é por causa um pouco da dureza do coração e porque, de fato, eles não se fizeram ovelhas de Jesus. Mas também nós podemos alargar o nosso entendimento desse texto. Primeira coisa que nós precisamos, então, recordar, eu falei já outro dia, recordar. No Antigo Testamento nós vamos encontrar na Bíblia várias e várias vezes a referência a essa ideia do pastor. Deus é o pastor do povo. Mas hoje, no texto de hoje, o pano de fundo é justamente Ezequiel 34, quando Deus promete um pastor diferente, que vai suscitar de Davi aquele que vai realmente cuidar do seu povo. Ele vai tomar as ovelhas dos maus pastores e entregar ao bom pastor. Depois, uma segunda coisa que precisa ser entendida nesse texto é a palavra aprisco. O que é isso? Nós entendemos mais ou menos. Aprisco, curral, o curral das ovelhas. Era um lugar seguro que o pastor protegia, colocava as ovelhas para serem protegidas. Porque nem sempre era lá no quintal da casa ou no sítio ou na fazenda que o pastor cuidava das ovelhas, que a pessoa tinha as suas ovelhas e cuidava dela. Eles tinham que sair para outros lugares carregando, guiando as ovelhas para encontrar pastagens e água. Então o aprisco eram currais, lugares seguros para ovelhas. Você andava aí tantos quilômetros com as ovelhas, chegava à noite, então tinha aquele lugar para cuidar das ovelhas. A gente pode entender um pouquinho isso também, lembrando, por exemplo, da vida dos caminhoneiros. O caminhoneiro roda o dia todo, às vezes boa parte da noite. Aí chegou a hora de dormir, eles param naqueles postos, naqueles pontos, estacionam o caminhão e ali vão dormir. Então, assim o pastor parava em determinados pontos, chamados apriscos, para guardar as ovelhas. Mas existiam dois tipos de aprisco. Existia o aprisco para o inverno e o aprisco de verão. O aprisco para o inverno era um grande cercado, para as ovelhas, onde o pastor José, o pastor Geraldo, o pastor Pedro, o pastor Antônio, cada um dos pastores das ovelhas pegavam as suas ovelhas, colocavam lá dentro daquele grande cercado. E tinha uma porta grande e forte, que era fechada, e ali, então, um porteiro que tinha a chave. Quando o pastor voltava de manhãzinha para pegar as ovelhas, o porteiro conhecia o pastor, abria a porta para que ele entrasse e aí chamasse as suas ovelhas. Malhada, branquinha, tal. Igual a gente faz, o pessoal faz com gato, com as vacas lá na hora de tirar o leite. Então, era assim que funcionava o aprisco de inverno. Era mais fechado e o pastor não dormia ali com as ovelhas. Ele colocava as ovelhas dele lá junto com as outras ovelhas, elas iam se aquecendo uma outra, e era fechada a porta, e o porteiro então guardava, só abria para o pastor, para aquele que tinha ovelhas lá. E as ovelhas que estavam lá sabiam, elas iam escutar a voz do seu pastor, ela não ia com outro pastor que não era o seu pastor. E tinha o aprisco de verão. Esse aí era um pouquinho diferente. Não tinha um cercado grande protegido. Era um cercado de pedras, tinha uma pequena passagem onde as ovelhas entravam, e o pastor sentava e dormia sentado ali naquela porta, naquela entrada. Por isso que Jesus vai falar, eu sou a porta das ovelhas. Ele ficava ali, dormia com elas ali, então ovelha nenhuma saía. E era um cercadinho menor, onde só o pastor com a sua ovelha, com as suas ovelhas ficava. Agora, nós entendemos que Jesus vai falar duas comparações, Primeira, ele é o pastor que leva as suas ovelhas para o aprisco de inverno, elas estão guardadas,
ele chega, o porteiro abre a porta e as ovelhas escutam a sua voz. O segundo é justamente aí quando Jesus conta no versículo 7, né? Eu sou a porta das ovelhas. É o aprisco de verão, onde o pastor senta e guarda as ovelhas, mas ele que cuida. Se o lobo, se a hiena vier, ele está lá para proteger, né? Ele é a porta e elas passam por ele que vai guiando. Então nós vemos a característica do bom pastor, né? Ele é reconhecido pelo porteiro que abre a porta. E as ovelhas conhecem a sua voz, né? Ele conhece cada uma das suas ovelhas e chama pelo nome, né? Ele conduz essas ovelhas para um lugar seguro para encontrar pastagem e água. Ele vai à frente. Isso aqui é muito bonito. Jesus não age conosco como o sujeito que cuida do gado, né, do boi. Ele fica atrás batendo e empurrando o gado. Jesus não fica atrás nos empurrando. Ele vai à frente nos guiando. Na liturgia, isso é bonito nas celebrações mais solenes, quando fazemos uma pequena procissão e entra a cruz. Jesus é que vai nos guiando com o mistério da sua cruz e ressurreição. Então, e as ovelhas vão seguindo o pastor. Não é o pastor que empurra as ovelhas. Ao contrário, as ovelhas vão seguindo o pastor. É bonita essa expressão. Segunda aqui, a do bom pastor, nós já refletimos mais e conhecemos. Mas essa segunda que às vezes não é tão entendida. Jesus é a porta das ovelhas. Por que ele é a porta das ovelhas? Porque é por ele que nós somos salvos, cuidados, né? A salvação eterna e a salvação, o cuidado também na vida neste mundo. Porque ele é a porta da libertação. É passando por Jesus que nós seremos libertados do pecado, do lobo, do mal que vem nos tomar a vida. Jesus é a porta da provisão. É ele quem cuida de nós, quem sustenta a nossa vida. E é a porta da vida abundante, como ele próprio disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, como discípulos de Jesus, nós temos que saber distinguir entre o pastor e os ladrões. É o que Jesus vai dizer. O ladrão, ele pula o muro, ele vem para assaltar, para roubar. O pastor, não, ele cuida, ele dá a vida para suas ovelhas, ele dá a salvação e a libertação. Nosso segundo passo deste momento da academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vamos então, através de 3 passos, rezar e viver essa palavra. Primeiro passo, colocar na presença de Deus o alongamento, invocar o Espírito Santo, pedir a luz e a sabedoria de Deus. Segundo passo, o apelo, a condição e a advertência, como aquecimento da nossa oração. Que apelo, que condição, que advertência essa palavra nos faz. João 10, 1-10 nos faz o seguinte apelo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que o Senhor quer é vida abundante, é vida eterna, é salvação para nós. Mas existe uma condição para esta vida abundante. As ovelhas escutam a voz do pastor, escutar a voz de Cristo. Quem entrar por ele, por Jesus, será salvo. Ele é a porta das ovelhas. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Veja só, entrar pela porta que é Jesus não significa que a gente vai perder a vida, perder o gosto e a alegria da existência. Entrará e sairá e encontrará pastagem, ou seja, com Jesus nós encontraremos o verdadeiro sentido da vida, a alegria e a felicidade. Mas uma advertência: quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E aí nós temos que pensar justamente tantas coisas que entram, que nos propõem seguir, mas que não são de Deus. Entraram, pularam por outro lugar. Precisamos seguir a Jesus.
Mas nós também temos que atentar que na missão de cada um, eu como padre, você na sua missão, no seu trabalho, como pai, como mãe e outras, tá? Deve sempre estar atento. Eu preciso ser também reflexo de Jesus, o bom pastor, e não reflexo do assaltante que vem para matar, para roubar, para destruir. Terceiro passo, treinamento. Façamos uma oração, nos comprometamos com essa palavra que ouvimos e meditamos. Senhor Jesus, te pedimos, coloca-nos no teu aprisco. Seja, Senhor, de verdade, em nosso coração, em nossa vida, o pastor. E eu sei que queres isso. Às vezes eu é que não quero escutar a tua voz. Dai-nos, Senhor, a iluminação do teu Espírito, a unção, para que de fato nossos ouvidos estejam abertos a escutar a tua voz. Cuida de nós, Senhor, como tuas ovelhas. Nos guarde contra todas as investidas do lobo, do mal, de tudo que quer tomar a nossa vida e nos destruir. Sede, Senhor, a nossa proteção. Libertai-nos, Senhor, do pecado, da maldade e de tudo que nos separa do teu amor. Que eu não seja também, Senhor, na minha vida e na minha missão, um assaltante, mas seja reflexo do teu cuidado, do teu pastoreio para as pessoas. Encha-me, Senhor, de vida. Leva-me para pastagens verdejantes. Sacia, Senhor, a minha sede e a minha fome, para que eu pertença ao teu redil e obedeça somente a tua voz. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê a sua paz e bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.